Pacientes com sequela de Legg-Pertz-Calvé e prótese total do quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje vamos falar de uma situação especial inspirado num paciente que esteve consultando comigo em São Paulo e ele me perguntou assim: doutor Guzmão, eu procurei nos seus vídeos, não achei alguma coisa que falasse especificamente em pessoas que têm sequela de Legg-Pertz-Calvé e prótese do quadril. Então, eu prometi para ele que ia fazer um vídeo especial sobre isso. Claro que o nível de detalhamento que eu vou dar no vídeo não vai ser tão grande quanto numa consulta, mas a gente vai conversar diversas situações especiais no que tange sequelas, adultos com sequelas de Legg-Pertz-Calvé que vão necessitar de uma prótese do quadril. Tá? Então, Legg-Pertz-Calvé é uma doença da infância que tem relação com uma alteração da vascularização da cabeça do fêmur e surge um infarto na cabeça do fêmur quando a criança tem lá pelos 6, 8 anos de idade, lá naquela faixa de 6 anos de idade, onde ocorre isso. E na idade adulta, a pessoa vai apresentar algumas sequelas decorrentes daquele infarto lá na infância. Claro que o grau de artrose, o grau de deformidade, o grau de alteração vai ser determinado pela gravidade da doença naquela época, o tratamento que foi feito e o desenvolvimento. O meu foco aqui não vai ser na doença do Legg-Pertz, mas na sequela que o Legg-Pertz vai deixar num adulto que tem uma tendência de ter uma artrose mais precoce, e a gente vai falar quando esse adulto precisa realizar uma prótese do quadril, alguns detalhes que necessitam ser observados e alguns detalhes que fazem com que esse adulto não vai ter uma reabilitação exatamente igual a uma pessoa que teve uma artrose e necessitou prótese, uma artrose simples, digamos assim, uma artrose basicamente mecânica. Então vamos dar uma olhadinha primeiro nas alterações mecânicas do raio-x, do osso, né, que aparece no raio-x, destes pacientes que tiveram Legg-Pertz na infância. Eu vou colocar aqui a imagem, vamos colocar a imagem da tela aqui, a gente pode dividir a tela mais ou menos no meio. Eu estou falando comigo mesmo do futuro e com a produção aqui. Vamos tentar dividir a tela aqui no meio para botar essa outra imagem aqui dos slides na parte lateral. Então, esse é um raio-x, onde o quadril direito... Eu quero contar um segredo para vocês. Quando um ortopedista olha o raio-x, ele olha o raio-x como se ele estivesse olhando o paciente de frente. Então, o lado direito do raio-x vai estar sempre na esquerda. Imaginem que é sempre como se estivesse olhando a pessoa de frente, né? O lado direito vai ser o lado lá oposto. E tem uma convenção também que a etiquetinha do raio-x, que vocês estão vendo o meu mouse mostrar ali, aquela etiqueta da numeração do raio-x é uma convenção internacional que ela tem que ficar no lado direito do paciente. Às vezes o pessoal erra, né? A semana passada aqui eu peguei um raio-x que estava marcado ao contrário, mas acontece. Por isso tem que ter sempre atenção. Então vamos observar esse raio-x, esse é um paciente que teve Legg-Pertz-Calvé na infância, ou Legg-Pertz-Calvé, ou Legg-Calvé-Pertz, as duas maneiras de dizer estão certas. E o lado que ele teve afetado foi o lado direito, esse lado que o mouse está parado ali em cima. Olhando superficialmente, uma pessoa que não está acostumada pode achar que os dois lados são bem parecidos. E agora eu vou chamar atenção para alguns pontos que eu vou ir colocando algumas marcações em vermelhos. E esses pontos vão ser importantes para que a gente entenda as correções necessárias numa prótese de quadril, certo? E isso vai ajudar vocês a entender por que a recuperação pós-Pertz é diferente de uma recuperação de um paciente que teve artrose sem ser uma sequela da infância. Então vamos passar para o outro slide. E aqui vocês vão ver algumas marcações em vermelho que eu fiz. Eu estou marcando o colo do fêmur em vermelho dos dois lados. Então, quem teve Legg-Pertz tem uma deformidade, uma alteração de formato que a gente chama de coxa breva. Ou seja, o colo do fêmur ele é mais curtinho. Notem aqui no lado direito que essa marcação do colo do fêmur ela é menor do que a marcação do colo do fêmur no lado oposto. Então, notem como o colo do fêmur é mais curto do lado direito, que é o lado que o paciente teve Pertz. Meu mouse está em cima da cabeça do fêmur do lado direito. Isso gera algumas consequências, que eu já vou falar mais adiante. E a próxima marcação já vai mostrar essa consequência. A próxima marcação é a marcação da posição do grande trocânter.
Grande trocânter é essa proeminência lateral que a gente tem no quadril. Se vocês deitarem de lado, vocês vão deitar em cima desse osso que é o grande trocânter. E esse osso tem uma importância porque a musculatura que movimenta o quadril está ligada nesse osso. A musculatura que estabiliza a pelve quando a gente caminha, quando a perna abre para o lado, é a musculatura glútea que está inserida, que está ligada nesse osso, que é o grande trocânter. E notem que eu marquei ali o contorno do grande trocânter, o meu mouse está mostrando, contorno do grande trocânter, e eu também marquei essa linha reta, que é do grande trocânter ao centro da cabeça do fêmur, ao centro não, em direção à cabeça do fêmur, uma linha reta, paralela. E no outro lado também, eu marquei o grande trocânter, o mouse está mostrando agora do lado oposto, e marquei essa linha reta. Num quadril normal, a ponta do grande trocânter, ela vai se projetar através de uma linha reta ao centro da cabeça do fêmur. E isso, biomecanicamente, faz com que o quadril funcione da melhor forma possível. Se a gente olhar o lado direito, o lado oposto, o lado que foi afetado pelo PERTS, a gente vai notar que, número 1, o grande trocânter está alargado, ele é mais largo, e o grande trocânter parece que está ascendido, ele está mais alto do que o centro da cabeça do fêmur. Tá? Vamos pegar aqui um ossinho aqui que nos ajuda. Então, vamos ver aqui, ó. Esse osso aqui é o grande trocânter, é o osso que a gente deita quando a gente deita de lado, no chão, por exemplo, vai deitar em cima desse osso aqui, a cabeça do fêmur. Então, o que eu estava explicando que no PERTS, esse osso aqui, ele vai estar mais alto em relação à cabeça do fêmur, ele vai estar mais alto. E isso, uma das razões é que o colo do fêmur é mais curto, como eu desenhei ali para vocês, fazendo com que, em relação à cabeça do fêmur, esse osso está mais elevado. Bom, vocês lembram que eu falei que a musculatura se liga no grande trocânter. O que acontece nessa situação, então? O que vai acontecer é que essa musculatura vai estar numa posição desfavorável para fazer força e estabilizar a pelve durante a marcha, durante a caminhada. Essa musculatura vai ter que fazer muito mais força para fazer essa estabilização. Imaginem um braço do violão, que o braço do violão, a parte de madeira, né, do braço do violão está um pouquinho mais curta, e aquelas cordinhas do violão, elas ficam mais frouxas. É o que acontece aqui nessa musculatura glútea. A musculatura vai estar um pouco mais solta desse lado aqui, onde o paciente vai fazer muito mais força para caminhar. O problema é que essa força esgota uma hora e chega um momento que essa musculatura entra em fadiga e o paciente manca. Então tá aí já a primeira razão pelo qual um paciente que teve uma sequela de PERTS manca, uma fadiga da musculatura glútea abdutora, estabilizadora da pelve durante a marcha, faz com que o paciente vá mancar pela fadiga muscular. E o paciente pode também sentir aquele cansaço, sentir uma dor, uma queimação na musculatura em função da fadiga muscular. Então, a coxa breva leva também também aliado ao supracrescimento do grande trocânter, leva essa relação entre o centro da cabeça do fêmur e o sobrecrescimento do grande trocânter. Agora vamos a outra alteração. A alteração talvez mais óbvia que a gente encontra no PERTS. Notem que eu circulei a cabeça do fêmur, vamos olhar aqui para o lado do quadril do paciente, o lado esquerdo, que vai estar à direita do vídeo. Eu coloquei um círculo perfeito englobando completamente a cabeça do fêmur, tá? Então tá bem englobadinha, tá toda tapada por esse círculo. Eu fiz uma cópia desse círculo e transpus ao outro lado sem alterar o tamanho do círculo. E notem o que aconteceu. Eu consegui alinhar o círculo na parte aqui mais interna da cabeça do fêmur, na parte superior da cabeça do fêmur, e toda essa parte lateral da cabeça do fêmur ficou descoberta, o círculo não conseguiu englobar. O que significa isso? Que houve uma mudança de formato da cabeça do fêmur, onde ela não está mais esférica, que é a perda da esfericidade da cabeça do fêmur. Então a cabeça do fêmur ela fica num formato mais alongado, ela vira como uma coxa magna, a cabeça fica maior, num formato como se fosse um cogumelo. Tá? Um mushroom, um formato como se fosse um cogumelo. Então aqui mais uma alteração que faz também com que
a cartilagem do paciente gaste mais rápido. Ué, mas por que a cartilagem vai gastar por causa de só uma alteração de formato? O problema é que se forma uma incongruência. A cavidade acetabular fica incongruente com aquela cabeça do fêmur que não está no formato adequado, e especialmente os movimentos rotatórios do quadril, eles vão ocorrer de uma forma truncada. É como se fosse uma roda que está ovalada, né? Aquele carro andando com um pneu, uma roda ovalada, ele vai ficar subindo e descendo. E isso provoca um estresse mecânico exagerado em cima da cartilagem hialina e faz com que essa cartilagem sofra um desgaste mais rápido. O quão mais rápido vai depender de um monte de fator, o peso do paciente, a atividade física, o grau de dor, o grau da deformidade. Então tem muitos fatores que podem influenciar no desgaste do paciente e do nível de dor que o paciente vai ter em função dessa alteração. Agora vamos para mais uma alteração que ocorre no PERTS. Notem que eu coloquei uma seta, uma linha que está alinhada aos isquios, que é esse ossinho de baixo aqui da bacia, e essa linha tem uma seta que vem dessa linha em direção ao pequeno trocânter, que é um ponto de referência. O pequeno trocânter vou mostrar aqui, o pequeno trocânter é esse ossinho aqui, e nele se liga o músculo psoas, o ilho psoas se liga nesse ossinho, e o pequeno trocânter é um ossinho que a gente usa muito comumente como um ponto de referência para ver o comprimento das pernas no que tange ao quadril proximal, o fêmur proximal. Então notem que a seta da direita, do lado que teve o PERTS, ela é claramente mais longa do que a seta da esquerda, o que significa que todo o fêmur do lado direito está mais alto quando a gente compara em relação ao fêmur do lado esquerdo, que é o normal. Aí vem já o segundo motivo pelo qual o paciente que tem PERTS manca, que é uma diferença de comprimento. A perna que teve o PERTS, em geral, ela é mais curta. Então a gente pode dizer que o paciente que teve o PERTS, ele manca pela dor, pela incongruência fêmuro-acetabular, pela diminuição do braço de alavanca e um desfavorecimento mecânico da musculatura glútea. E todos esses conjuntos de fatores vão fazer com que esse paciente manque. Aí vem aquela pergunta, doutor, se eu precisar de uma prótese e tal, eu vou parar de mancar? Então, por isso que é necessário nós corrigirmos todos os fatores que levaram o paciente a mancar. Então, quando a gente faz a prótese de quadril num paciente que teve PERTS, a gente tem que fazer um alongamento da perna que vai ser operada. Nós temos que fazer a correção do offset, que vai ser a distância do centro da cabeça do fêmur até uma linha que passa no centro do osso do fêmur. A gente tem que corrigir o offset. E a gente tem que corrigir o braço de alavanca mecânico da relação do grande trocânter ao centro da cabeça do fêmur. Fazendo essa correção com a prótese, a gente consegue melhorar biomecanicamente esse quadril e possibilitar que o paciente caminhe sem mancar ou mancando o mínimo possível. Doutor Guzmão, como assim mancando o mínimo possível? Eu não quero mancar nada. Bom, tem um problema que essa musculatura, ela passou a grande parte da vida do paciente de forma mais atrofiada, de forma mais encurtada, e esse paciente vai ter que fazer uma boa reabilitação na musculatura glútea para que ela tenha força suficiente novamente para ganhar massa muscular e torque e estabilizar a bacia do paciente para que ele não manque ao caminhar, mas vai demorar mais tempo, não vai ser tão imediato assim quanto um paciente que fez uma prótese de quadril e tinha o seu quadril mecanicamente quase normal. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, esse aqui é um outro paciente que também teve uma sequela de PERTS no quadril do lado direito. Esse quadril já teve artrose, vocês podem ver que essas bolinhas escuras aqui do lado direito são cistos que se formaram e levaram à artrose do quadril do lado direito. E esse paciente tem um grande encurtamento. Olhem o pequeno trocânter onde está aqui desse lado, onde está do lado esquerdo, um grande encurtamento. E todos aqueles comemorativos que eu falei naquelas imagens raio-x marcadas estão presentes aqui nesse exame também. E aqui eu quero mostrar para vocês como é que fica a cabeça do fêmur do quadril do paciente que teve um PERTS e fez a prótese do quadril. Notem que a cabeça do fêmur não tem mais um formato esférico, ela não lembra uma bolinha. A cabeça do fêmur branquinha, normal, ela lembra como se fosse uma bolinha de sinuca, bolinha branca de sinuca, bem branquinha, bem redonda.
Notem como ela está, parece a parte de cima de um champignon, de um cogumelo. Ela tem esse formato, também é chamado no Pertz coxa plana, também é o termo que a gente utiliza para descrever a cabeça do fêmur, coxa plana, ela está planificada. E toda essa parte vermelha aqui é o desgaste e é praticamente uma ausência de cartilagem nessa hora. Nesse local aqui o paciente tinha bastante dor e por isso que ele decidiu em fazer a artroplastia de quadril, a prótese quadril. Então, num paciente que teve Pertz, eu costumo ter uma boa conversa com ele e explicar que a recuperação vai demorar um pouco mais do que o usual, que é para que ele não se assuste, que nós precisamos alongar a perna e deixar a perna no mesmo comprimento da perna do lado oposto. Ele vai ter uma sensação inicial de que a perna alongou muito, mas é que ele estava acostumado com aquele comprimento, a coluna, todo o alinhamento estava acostumado com aquele comprimento desde a infância. E a mudança na artroplastia do quadril vai ser de uma hora para outra, então é natural que o paciente sinta essa diferença e até algum grau de desconforto em relação a isso, que vai ter uma melhora progressiva. Então, o paciente com Pertz, ele vai ter uma evolução um pouco mais lenta, ele exige um reforço muscular mais intenso da musculatura abdutora do lado que ele operou, para que tenha uma recuperação plena. Então, assim, basicamente tem que ter mais paciência, né, pessoal? Assim, uma criança para nascer leva 9 meses, Deus fez o mundo em 7 dias, então assim, as coisas têm um certo tempo. Eu sei que todos nós gostaríamos que fosse uma recuperação imediata, faz a cirurgia, sai do hospital, tá perfeito, mas nós precisamos de um reforço muscular. Ah, doutor Guzmão, o que eu posso fazer para ter uma recuperação mais rápida? Bom, aí eu gostei dessa pergunta, porque daí vocês querem entrar junto no time para ter uma recuperação mais rápida. Aí eu pediria que o paciente perdesse peso, emagrecer e fazer fortalecimento muscular. Ah, doutor Guzmão, mas eu tenho muita dor, não consigo fazer exercício nenhum. Não, tu pode fazer atividades isométricas de reforço muscular, que é fazer a contração muscular sem o movimento na articulação. Falem com o seu fisioterapeuta, falem assim, eu tenho que fortalecer a musculatura para fazer uma cirurgia, eu preciso fazer exercícios de forma isométrica. Todos os fisioterapeutas vão conhecer esse termo, inclusive professores de educação física vão conhecer esse termo. São exercícios isométricos, contração muscular sem o movimento naquela articulação, e dessa forma vocês vão colaborar para a melhora acelerada após uma artroplastia do quadril. Certo, pessoal? Então é o seguinte, alguns recados aqui para vocês. Recado número 1, eu estou atendendo em São Paulo desde o início desse ano, esse ano 2019, que está sendo gravado esse vídeo. Desde janeiro estou atendendo em São Paulo também, a cada 15 dias, às vezes eu vou um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme as meninas lá me ligam, doutor Guzmão, tem um monte de paciente, aí eu vou mais seguido lá, tá? Mas é mais ou menos a cada 15 dias. Outro recado, eu estou colocando mais coisas no Instagram, coloco algumas coisas da vida pessoal que faz parte, né? Vocês conhecerem um pouco da vida pessoal do médico. Eu misturo as duas coisas. Não tem como separar a vida profissional da vida pessoal, porque o médico é uma pessoa. Então essas coisas se misturam um pouco. Então vocês vão ver um pouquinho da minha família, alguma coisa no Instagram, mas o foco realmente é o conteúdo médico relacionado aí à ortopedia, especialmente ao quadril, que é essa articulação que eu gosto tanto de tratar. E o último recado é, por favor, se inscrevam no canal, marquem lá que vocês estão gostando, compartilhem com algum amigo. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu faço é de qualidade, porque eu preparo sempre, é a minha vida, é o meu dia a dia, é o que eu falo para os pacientes quando eles sentam na minha frente no consultório, e é esse o conteúdo que eu faço com todo carinho para vocês. Demonstrem que vocês estão gostando disso e me digam se está sendo legal, se está sendo útil. E agradeço a todos os comentários que vocês fazem nos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.